Olá, aqui é o professor José Henrique e hoje eu vou ministrar a 16ª aula da disciplina de Ciências Ambientais do curso técnico de Meio Ambiente, primeiro ano do ensino médio. Na aula de hoje nós vamos discutir questões sobre o ciclo do carbono. Como de costume, se você estiver esquecendo alguma coisa, dê uma revisada lá na apostila, mande mensagem para tirar suas dúvidas, qualquer coisa que tenha ficado em dúvida, leia os links, acesse os links e leia os materiais que estão linkados na apostila e vamos começar as questões. Questão 1. Você pausa o vídeo, tenta responder em 1 minuto e a resposta eu digo logo em seguida. Pausou? Muito bem. Sobre a questão, a letra correta é a letra A, porque o que ocorre? O número 1 ele representa a fotossíntese, pois os vegetais são os produtores e necessitam do CO2 para realizar a transformação da água, do gás carbônico, em glicose. E essa glicose que representa a nutrição no número 2, que passa dos animais, ou seja, os animais adquirem a glicose através do consumo das plantas, os consumidores se alimentam dos vegetais. O 3 representa a respiração, que ela é feita tanto pelas plantas quanto pelos animais. Todos os seres vivos respiram e liberam o CO2, por isso que está saindo CO2. O 4 representa a combustão, que pode ser uma matéria morta, e o 5 representa a morte, uma morte do animal, seja vegetal ou animal mesmo. E pelas alternativas, você poderia ter excluído várias, só sabendo que a 5 é sobre morte. Então, às vezes, você sabendo uma assertiva, um dos números, já tira a resposta correta. Questão 2. Mesma orientação. Leiam, faz o vídeo, tenta responder em 1 minuto. Respondeu? Bom, gente, o que acontece? O gás carbônico, ele reage com o vapor de água e ele forma o ácido carbônico, que é presente nas nuvens. O ácido carbônico é presente nas nuvens. Só que o ácido carbônico é um ácido fraco. Ele não é um ácido capaz de acidificar a chuva a ponto de classificar a chuva ácida. Vale lembrar que toda chuva é ácida. Contudo, a chuva ácida é que ela é extremamente ácida. Ela é muito mais corrosiva. E a chuva ácida ela ocorre pela liberação do dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. O dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio vão reagir também com vapor de água e formar para o enxofre o ácido sulfúrico e o nitrogênio o ácido nítrico, que são ácidos extremamente fortes. Esses ácidos se dissolvem na água das nuvens e causam a chuva ácida. Então são ácidos extremamente corrosivos. O professor de química ainda vai falar sobre força dos ácidos, eu creio que ele ainda vai falar. Mas uma sugestão para caso dos ácidos que tenham oxigênio na sua composição é só você diminuir o número de oxigênio pelo número de hidrogênio. E aí, se for 2 ou mais, representa um ácido forte. Como a gente pode observar aqui, como no sulfúrico, 4 menos 2 dá 2, então é um ácido forte. O nítrico, 3 menos 1 dá 2, é um ácido forte. Já no ácido carbônico, H2, oh, O3 menos H2 dá 1. Então aí é um ácido fraco, já aí é um ácido fraco. Mas o professor vai explicar com mais detalhes, é só uma curiosidade. Questão 3. Responderam? Muito bem. Essa questão ela trata sobre a molécula de amido. Veja só. O amido é um carboidrato. Nossa alimentação ela tem diversos tipos de carboidratos. Tem a farinha, arroz, batata, diversos carboidratos. Cuja molécula a molécula de amido, ela é um polímero de moléculas de glicose. Isso quer dizer o quê? É uma molécula que tem várias moléculas de glicose na sua composição. Então, quando você quebra o amido, quando o ser vivo ele quebra o amido, ele está liberando várias moléculas de glicose. E essas glicoses são que as células vão utilizar para produzir energia. Então, o amido ele vai ser digerido, vai ser quebrado ao longo de todo o processo digestivo da planta, e depois, ou do animal, e depois a glicose vai entrar nas células para que ocorra a respiração celular. Pois bem, nas plantas, nas sementes, as sementes guardam o embrião de uma planta. Toda semente que você come, você está comendo um embriãozinho de uma planta. E essa planta é rica em amido. Por quê? Porque é justamente para aquele embrião sobreviver a algum tempo, a alguns dias, ou até meses, sem precisar ser alimentada pela mãe, sobreviver no meio ambiente, só com aquela reserva de amido, com aquela reserva de energia. Então,
Quando ela encontra o local fértil, a planta, o embrião, ele se desenvolve, gera o broto vai crescendo, vai gerando a muda, e depois vira uma árvore, ou um arbusto, uma graminha, etc. Mas o que acontece? Que os carboidratos, eles estão e o amido está presente em várias substâncias, em vários alimentos, e é muito comum na nossa alimentação a questão do amido. Inclusive, algumas pessoas que tenham problemas com relação a diabetes têm que limitar o consumo do amido na sua alimentação. Questão 4. Pronto, pausou o vídeo? No caso, essa seria a letra D, que está falando sobre a queima de combustíveis fósseis. O que é a queima de combustíveis fósseis? Ela libera gás carbônico na atmosfera em grandes quantidades, ela afeta diretamente aquele ciclo geológico do carbono, aquele ciclo lento, tirando as reservas de carbono presentes no solo. E esse CO2 do segundo texto pertence à chamada reserva da Terra, como eu já havia falado, que está sendo liberado em uma velocidade muito maior do que o meio ambiente consegue repor, ocasionando desequilíbrio entre as reservas da Terra, do mar e da atmosfera. Questão 5, uma questão muito interessante. Pausa o vídeo. Pausou? Muito bem. Letra correta é a letra D, porque veja só, analisa a figura, olha para a figura, é uma questão muito simples e ao mesmo tempo ela é uma pegadinha, porque veja só, o processo 1 está entrando gás carbônico e água. Se está entrando gás carbônico e água e está saindo oxigênio e compostos orgânicos, glicose, então o processo 1 é a fotossíntese. A fotossíntese, nós sabemos que ela só é feita por vegetais, plantas ou bactérias que têm clorofila, ou bactérias autotróficas que produzem seu próprio alimento, e só ocorre a fotossíntese na presença de luz. Não ocorre fotossíntese à noite. Não ocorre a fotossíntese no escuro. Tá bom? Já o processo 2 trata-se da respiração, ou respiração celular, ou respiração aeróbica. Essa respiração ocorre com a entrada de oxigênio e compostos de glicose, como está na figura, e libera gás carbônico e água. Processo 2, ele é realizado, a respiração, ela é realizada tanto por animais quanto plantas, bactérias, diversos seres vivos realizam a respiração. E ocorre independente da luz. Ela pode ocorrer com ou sem luz, na presença ou ausência da luz, de manhã, tarde, de noite, tem o processo de respiração, porque as células precisam, elas não podem deixar de respirar, elas precisam de energia toda hora para poder realizar suas atividades, tá bom? Então esse processo é um processo que ocorre a todo momento. Por hoje é só, queria agradecer a presença de todos, peço que estudem e respondam as 5 questões que estão no Google Classroom, questões de atividades, tá bom? Grande abraço, bons estudos, bom final de semana.